Nós podemos aprender alguma coisa através do que Deus nos mostra nas circunstâncias da vida. Nós aprendemos coisas através da nossa própria experiência. Mas de fato nós aprendemos muito mais quando olhamos para as Escrituras, quando olhamos para a palavra de Deus, quando olhamos para as verdades bíblicas e dali tiramos lições e aprendizados, crescemos diante do Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós escutamos a voz do Senhor, nós percebemos o livro de Provérbios como sendo um desses livros dos 66 que nos mostra a voz do Senhor. Nesse livro de Provérbios, nós podemos perceber coisas grandiosas acerca da sabedoria. Aqui nesses provérbios, nós percebemos esses ditos curtos que nos trazem uma imagem que nos fazem refletir e tomar uma atitude. Perceba mais um desses provérbios em Provérbios 3:21. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Aqui nesse versículo nós percebemos claramente que o autor de Provérbios, desses primeiros Provérbios, Salomão, ele está mostrando esses conselhos como se lidasse com o seu próprio filho, escrevendo para o seu próprio filho e para jovens e para outra geração. Isso traz aprendizados para qualquer idade, obviamente, porque todos nós precisamos crescer em maturidade. E ele começa mais uma vez com essa expressão, filho meu, trazendo mais uma vez essa noção paternal que nós podemos perceber aqui. E nós percebemos também que ele diz: não se apartem estas coisas dos teus olhos. Que estas coisas ele está fazendo referência? As que foram meditadas anteriormente, nos versículos anteriores. Olhar para a sabedoria como prioridade na vida, não pela sabedoria em si, mas pelo Deus que é sábio e cria todas as coisas. Os dois últimos versos antes desse verso 31, ou seja, o 19 e o 20, demonstram a sabedoria criadora de Deus. E essa sabedoria criadora de Deus permite com que nós aprendamos mais acerca do Deus Criador. Permite com que nós percebamos a sabedoria dele nas lições práticas do dia a dia, na criação dele no decorrer da nossa vida. E aí nós podemos perceber mais da grandiosidade e da sabedoria do nosso Deus. Nós percebemos que o livro de Provérbios, ele traz essa noção de que nós tenhamos em mente, e aqui nesse versículo destaca que nós tenhamos nos nossos olhos, diante dos nossos olhos. Muitas pessoas, muitos cristãos desviam os seus olhares das verdades de Deus. A linguagem aqui de não tirar essas coisas dos olhos é justamente de você não se desviar, de você não buscar outras coisas, de você não ficar observando outras coisas. E se nós pararmos para pensar na nossa cultura hoje, nós percebemos muito disso. As pessoas estão completamente desfocadas do objetivo correto. As pessoas estão dispersas. Os seus corpos muitas vezes estão indo à igreja, mas suas mentes estão distantes. Estão pensando nos afazeres do dia a dia, estão pensando nas redes sociais ou algo desse tipo. Muitas vezes nós estamos constantemente distraídos. E nós devemos aprender a lidar com isso. Nós não podemos deixar de fixar nossos olhos nas verdades de Deus. Quando nós paramos de fixar nossos olhos nas verdades de Deus, nós fixaremos nossos olhos em alguma outra coisa. E se nós não estamos buscando foco em Deus, no Senhor, nós estaremos buscando foco em outra coisa. E isso possivelmente vai trazer queda para nós, vai trazer pecado para as nossas vidas. E aqui nesse texto nós percebemos Deus nos chamando à instrução, Deus nos chamando a crer, Deus nos chamando ao entendimento. Se nós quisermos ter uma sabedoria em nossas vidas, crescer com o Senhor diante de Deus, nós precisamos de fato ter essa visão de estar constantemente caminhando para o objetivo, caminhando para o autor e consumador da nossa fé, como dizem Hebreus. Nós não podemos esquecer disso, nós não podemos olhar para os lados, não podemos nos desviar do caminho. Devemos dizer como Paulo, prossigo para o alvo, para o objetivo. Nós devemos ter isso em mente, não desviar o nosso entendimento, não desviar os nossos olhos. Devemos manter a palavra de Deus diante de nós constantemente. Nós devemos observar as coisas segundo a palavra de Deus. Como nós poderemos manter puro o nosso caminho? Observando segundo a tua palavra, a palavra de Deus, diz no Salmo 119.
Nós devemos ter essa visão da vida aqui nessa terra, uma visão mais centrada, focada. Isso faz parte da vida cristã. O cristão, ele não tem a liberdade que Deus nos dá para simplesmente fazer as coisas do seu molde, do seu jeito. Isso não existe. O cristão segue a lei de Cristo. Ele tem liberdade agora para servir a Deus, para rejeitar o pecado, para estar com o Senhor. E nós temos liberdade para buscar a Deus, de fato seguir o caminho correto, de fato estar com o Senhor, ter a mente focada. O apóstolo Paulo ele aconselha Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Exercício na piedade exige disciplina. Não tem como nos exercitarmos na piedade se nós não estivermos com disciplina, se nós fizermos as coisas do nosso próprio jeito. Quando nós tivermos vontade, não vai gerar disciplina em nossas vidas. Nós acabaremos caindo, nós acabaremos fraquejando. Então nós devemos ter essa disciplina, não desviar os nossos olhos, fixar nossos olhos na palavra de Deus, nos ensinos do Senhor. É o que esse provérbio nos diz, Provérbios 3:21. Nós percebemos que o mundo ele oferece muitas distrações. E quanto mais a tecnologia avança, mais nós vamos percebendo isso. O mundo nos oferece cada vez mais distrações. E nós não podemos perder o foco. Nós não podemos perder a visão correta, perder o entendimento correto. Nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos ter em mente a graça de Deus, a glória de Deus, os ensinamentos do Senhor. Nós devemos olhar para a Bíblia. Nós devemos entender que Deus é o nosso foco e buscá-lo constantemente, ter fé nele, ser direcionado por ele. Nós não podemos achar que a sabedoria vai ser alcançada de qualquer forma, por qualquer meio, por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Não, a sabedoria vem através de Deus. É Ele quem dá sabedoria. É por isso que em Tiago nos é dito que nós, se quisermos sabedoria, busquemos em Deus, peçamos a Deus, que Deus dá. Deus nos dá a sabedoria. Então nós devemos buscar a sabedoria do Senhor. Nós devemos crer e prosseguir em crer nele e ter cada vez mais sabedoria vindo do Senhor. A segunda parte do versículo ainda nos diz: Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. O autor de Provérbios nos desafia a nos mantermos focados, a guardar, de fato, os ensinamentos, guardar a sabedoria, ou seja, praticar, ou seja, viver, de fato, ter no coração. O bom siso, mais uma vez, traz essa ideia de bom discernimento, de saber agir nas situações corretas, de saber tomar as decisões corretas. Nós, como cristãos, devemos nos apegar a isso. Devemos buscar tomar decisões sábias, parar, pensar, orar, ler a Bíblia, ter entendimento correto. Nós não vamos ser sábios se continuarmos tomando decisões tolas, decisões no impulso, decisões e dizer coisas simplesmente porque o calor do momento nos levou àquilo. Nós devemos parar, meditar no que nós vamos responder, orar ao Senhor, entregar isso a Deus. O cristão, de fato, ele busca maturidade. Ele vai buscar isso. E ele vai crescer conforme ele vai se esforçando, se exercitando na piedade. Que você consiga vencer a sua batalha diária contra o pecado e que você seja mais sábio se exercitando na piedade. Deus te abençoe.